Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas confuso tem o dia do triunfador meu rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa dar uma boa noite a todos, cheio da paz do Senhor. Eu quero aqui, nessa oportunidade, gravar aqui uma palavra que está baseada no livro do Apocalipse, capítulo 17, e o versículo de número 3, onde fala sobre a mulher montada numa besta. Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 3. Eu tenho um canal no YouTube, e se você não é inscrito no meu canal, eu peço a sua colaboração para você se inscrever no meu canal, deixar seu like e ativar o sininho. Se inscreva no meu canal, tem vários vídeos lá sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento, sobre as duas fases da vinda de Cristo, sobre a grande tribulação. Tem vários vídeos lá. O nome do canal é Cooperador Lourival Pereira. Se você desejar se inscrever lá, se inscreva. Eu agradeço em nome de Jesus. E você que é inscrito, eu quero agradecer. Que Deus possa abençoar, que Deus possa recompensar. Graças a Deus, tem vários irmãos que têm me ajudado, têm compartilhado os vídeos. Que Deus abençoe a todos os que são inscritos os vídeos. Que Deus abençoe, que Jesus. Eu quero pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então hoje eu vou falar aqui sobre Apocalipse, capítulo 17, e o versículo número 3, que está escrito assim: Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres.
Aqui, o apóstolo João, ele recebeu a revelação sobre o que vai acontecer no fim dos tempos. Mas eu quero, antes de chegar nesse ponto, eu quero relatar aqui, a paz do Senhor, pastor Almir, Deus abençoe. Eu quero relatar aqui um pouco sobre a história da igreja, para depois chegar nesse assunto aqui. A história da igreja cristã, a igreja que acredita na salvação com base no sacrifício de Jesus Cristo. A história da igreja é assim: Jesus começou o João Batista pregando o arrependimento, preparando o povo para receber Jesus. Jesus veio, começou a pregar, começou a ensinar, ensinou um grupo de 12 apóstolos. Judas se desviou, mais tarde colocaram o outro no lugar de Judas, e enfim aqueles apóstolos que foi escolhido por Jesus começaram a pregar. Foram revestidos de poder no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, e começaram a pregar o evangelho. Jesus começou a operar sinais e milagres e maravilha por meio deles. A igreja estava inaugurada, a igreja estava evangelizando, anunciando a salvação, anunciando o perdão dos pecados através de Jesus Cristo. Aí chegou a época em que essa geração dos apóstolos, eles morreram. Levantou outros pregadores do evangelho. Mas aí já começou a perseguição contra a igreja, contra aqueles que pregavam salvação em Jesus Cristo. Começou a perseguição. Na carta da igreja que Jesus escreve no livro do Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 8, capítulo número 2, versículo número 8 a 11, Jesus envia uma carta para a igreja de Esmirna. E nessa carta, Jesus diz que a igreja ia sofrer uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias representa as 10 fases de perseguição que a igreja sofreu durante 10 imperadores romanos. Então os imperadores de Roma começavam a perseguir a igreja. Começaram a perseguir. Essa perseguição sobre a igreja de Cristo durou desde a época dos apóstolos até o ano 300 de nossa era. Quando chegou no ano 300, subiu no trono do Império de Roma um homem chamado Constantino. Este imperador, ele cessou a perseguição contra a igreja. Disse que viu uma cruz no céu e ele se converteu de uma forma falsa, se converteu ao evangelho. Não foi uma conversão verdadeira. Ele passou a ser membro da igreja, passou a se tornar um crente. E esse imperador, quando ele cessou a perseguição da igreja, a igreja agora tinha liberdade para pregar o evangelho. Só que quando aconteceu isso, quando acabou a perseguição da igreja, acabou a espiritualidade da igreja. Por quê? Porque muitos começaram a ser membros dessa igreja. Muitos começaram a aceitar a fé, só que não abandonavam os seus costumes, os seus pecados, a sua vida de pecado. Então a igreja passou a receber um esfriamento espiritual. A igreja se tornou mundana nessa época. E esse tempo da igreja
até o ano 1500, quando Deus levantou Martinho Lutero. Martinho Lutero, por volta do ano 1500, na Alemanha, ele era um monge que pertencia à ordem dos franciscanos. Ele era um monge da igreja, um monge da igreja católica. E esse Martinho Lutero, no tempo de Martinho Lutero, o povo era proibido de ler a Bíblia. A Bíblia não era traduzida para a língua de cada nação, porque na época o Papa não queria que o povo lesse a Bíblia. A Bíblia era escrita em latim e ninguém tinha acesso às escrituras. Então, por muito tempo, eles venderam indulgência e diziam que quando alguém comprasse aquela indulgência, pagasse pela indulgência, a alma de seus parentes escapava do purgatório. Era perdoado os pecados de quem morreu. Só que a Bíblia Sagrada ensina que o que pode purificar o homem do pecado é o sacrifício de Jesus Cristo. O único meio de nós receber o perdão dos nossos pecados é por meio de Jesus Cristo. Só por meio de Jesus. Então, Martinho Lutero achou a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Ele abriu a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde está escrito que sobre a justiça pela fé, o justo viverá da fé. E aí Martinho Lutero começa a pregar justificação pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Martinho Lutero começa a traduzir a Bíblia para o povo alemão. O povo, através de Lutero, tem acesso à Bíblia Sagrada. Começam a compreender as Escrituras. Começam a compreender a salvação por meio de Jesus Cristo. Enfim, Martinho Lutero é expulso da igreja porque ele começa a pregar a salvação pela fé. Os apóstolos que Jesus ordenou pregava justificação pela fé, perdão dos pecados pela fé. Martinho Lutero começa a pregar isso. E aí, através de Lutero, a igreja se divide. Fica a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Uma parte da igreja continua nos velhos costumes, nas velhas tradições, sem a base bíblica, sem respeitar a palavra de Deus. E a outra parte da igreja segue Martinho Lutero. Começa ali a reforma da igreja. Começa ali o grupo chamado de protestante. A igreja que pregava salvação pela fé. Então esse tempo é o novo começo da igreja. E a igreja chega até os nossos dias. O evangelho continua sendo espalhado até que chega até nós. Agora nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Estamos esperando Jesus arrebatar a igreja. Ele prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, que ele foi preparar um lugar e vai voltar. Então a igreja está aguardando o arrebatamento, o momento que Jesus virá nas nuvens. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Fala do arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus para tirar a igreja da terra.
Quem é a igreja? Aquele que crê no sacrifício de Jesus. Aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. Aquele que crê e é batizado nas águas, como foi Jesus, e participa da Santa Ceia todos os meses ou todos os anos, conforme o costume da sua igreja, aonde congrega. Essa é a igreja. Então a igreja vai ser tirada da terra. E após o arrebatamento da igreja, após a igreja ser tirada da terra, vai acontecer na terra um período chamado de grande tribulação, ou grande aflição, ou angústia para Jacó. Jacó é Israel. Angústia para Israel. Nesse tempo, denominado de grande tribulação, ainda que será de 7 anos, só que a pior fase da grande tribulação vai ser após 3 anos e meio. Nesse tempo vai surgir um homem chamado de Anticristo, ou o filho da perdição, ou a besta, de Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar. Mar na Bíblia, segundo o anjo dá explicação para João, em Apocalipse 17, versículo 15, diz assim: então o anjo me disse, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. Então a besta que subiu do mar é o anticristo, que vai surgir no cenário mundial político. A Bíblia fala em Apocalipse 13 que ele terá 10 chifres. João viu aqui, Apocalipse 13 fala de 10 chifres. Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. A paz do Senhor, pastor Robson. Deus abençoe, pastor Robson. Deus abençoe aí, no nome de Jesus. Os 10 chifres são 10 reis, 10 líderes, ou os 10 dedos da estátua que Daniel viu na visão que Deus revelou para ele. 10 líderes mundiais que vão apoiar o anticristo para ele assumir o governo mundial. As 7 cabeças são 7 áreas que o anticristo vai dominar. Ele vai dominar a área política, a área econômica, a área religiosa. 7 áreas ele vai dominar. A área militar, ele vai dominar a área da ciência, ele vai dominar o mundo inteiro, porque a Bíblia diz que Satanás vai dar todo o poder para ele. Só que ele vai aparecer no cenário mundial como um homem bonzinho, como alguém que vai resolver o problema da humanidade. O apóstolo João vê no capítulo 6, no versículo 2, ele olhou e viu um cavalo branco, quando o selo foi aberto. E o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Então esse cavaleiro montado no cavalo branco é o anticristo, que surge no cenário mundial. É o começo da grande tribulação. Estar vestido de... A cor do cavalo, que é branco, fala da falsa paz que ele vai trazer. O apóstolo Paulo fala dessa falsa paz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ele fala assim, quando pensarem que a paz sobrevirá repentina destruição. Quando pensarem que a paz
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Então, quando o povo vê que o anticristo assumiu o governo mundial, ele vai trazer uma falsa paz. O povo vai aclamar ele como rei. O povo vai aceitar ele como o governador mundial. Aí, além desses 10 reis, 10 líderes mundiais que vai apoiar ele, também vai aparecer um falso profeta, um líder de uma igreja, de uma grande igreja, que vai apoiar ele. Vai fazer sinais e prodígio de mentira, para que o povo creia no anticristo. Está escrito aqui, Apocalipse 13, versículo 11. Então, visto outra besta, ele tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Esse falso profeta também vai aparecer no cenário mundial como alguém sendo bom. Ele vai falar como um cordeiro, mas depois vai ser revelado quem ele é. Vai ser um agente de Satanás. Então, e após tanto esses 10 líderes mundiais como esse falso profeta, também vai existir uma igreja falsa que vai apoiar o anticristo. Essa igreja falsa está escrito aqui, Apocalipse 17, versículo 3. Então o anjo me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta a qual a mulher está sentada tinha 7 cabeças e 10 chifres. É a besta do capítulo 13, do versículo 1, que subiu do mar. A mulher montada na besta, aqui está unido o poder religioso e o poder político. A mulher é o poder religioso, é a falsa igreja que vai apoiar a besta, a falsa igreja. Agora, eu quero convidar você a prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Eu quero convidar você para abrir os olhos e ver o que está acontecendo. A Bíblia diz, o apóstolo João disse o seguinte, 1 João, quem não entender isso é porque não quer entender a palavra de Deus, quer ser enganado. Quem não entender isso é porque quer ser enganado. Veja bem, João ele fala assim, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Presta atenção, olha o que está escrito aqui. Do qual já ouviste que havia de vir, e agora já está no mundo. João disse que o espírito do anticristo já está no mundo. Quando que João escreveu essa carta? Por volta do ano 90, mais ou menos. Quer dizer, faz mais ou menos 2000 anos que João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu que o espírito do anticristo está no mundo.
Ele já está no mundo. Agora vamos para Daniel. Daniel capítulo 7. Veja o que o anticristo vai fazer. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, versículo 25. Eu vou ler o versículo 24 e 25. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Esses 10 reis e os 10 chifres é o mesmo 10 chifres dos 10 reis, dos 10 líderes mundiais que eu falei, que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. A besta que subiu do mar. É o mesmo personagem. 10 chifres. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, que é o anticristo. E abaterá 3. O anticristo, ele vai ser apoiado por 10. Depois ele vai derrubar 3. E vai ficar com 7 governador apoiando ele. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Ele vai destruir no sentido físico, porque no sentido espiritual, quem tem Jesus é mais do que vencedor. Mesmo aqueles que serão salvos na grande tribulação. Você vai vencer no sentido físico. No sentido espiritual, o anticristo não vai vencer aquele que entregar sua vida para Jesus, aquele que se converter. No sentido espiritual, os crentes da grande tribulação que serão salvos, será mais do que vencedor. Então, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará. Presta atenção nessa palavra aqui, O anticristo vai cuidar em mudar os tempos e as leis. João disse que o espírito do anticristo está no mundo. O que nós estamos vendo hoje no mundo? O que nós estamos vendo nas notícias? O que Deus criou? O que Deus formou? Qual é o original? Quando Deus, lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, Deus criou Adão e Eva, aquele casal. E daquele casal, Deus multiplicou a humanidade. Adão e Eva se multiplicaram. E essa ordem de multiplicação, através de Adão e Eva, continua. E hoje, o que nós estamos vendo através das notícias? Um grande líder de uma igreja, de uma grande igreja, tem dito que está se cumprindo essa palavra, que o espírito do anticristo iria mudar os tempos e as leis. É que nós estamos vendo hoje a alteração daquilo que Deus criou, a mudança daquilo que o Criador criou. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher para se relacionar, para se multiplicar. E hoje estamos vendo o espírito do anticristo operando nos governantes mundiais, aprovando leis de aborto. Há países que aprovou aborto, países aprovando união do mesmo sexo, aprovando, um grande líder aprovando isso. O que é isso? É o espírito do anticristo, que João falou. O anticristo vai mudar, ele vai querer mudar. O espírito do anticristo está no mundo, querendo mudar, alterar aquilo que Deus criou. Quem não entender essa verdade é porque quer ser enganado. Quer ser enganado. Está na Bíblia, está claro na Bíblia.
que ele vai mudar. O anticristo vai mudar as leis. Então vai existir uma falsa igreja que vai apoiar o anticristo. Essa falsa igreja, olha bem, vai prestar um culto, vai ter um grande culto à besta. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 4. Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Vai ter um grande culto universal, aonde o anticristo, que é a besta, vai fazer uma imagem dele, e vai fazer com que essa imagem fale. Ele vai fazer com que essa imagem fale. E o povo, quando vê aquela imagem falando, o povo vai adorar a besta e vai adorar a Satanás. Um grande culto universal vai acontecer na terra nos dias da grande tribulação. E a humanidade irá adorar a Satanás. Irão prestar um culto à besta. E o anticristo, apoiado por uma grande igreja, ele vai alcançar o objetivo pelo qual ele veio. Ele vai conseguir êxito. Ele vai conseguir enganar a humanidade. Por que a humanidade vai ser enganada? O que Paulo escreve na sua carta, primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1 e 2. Paulo fala da humanidade, das pessoas que se entregam ao pecado e não querem se converter, não querem se arrepender. Aí a Bíblia diz que Deus deixa aqueles que querem viver na prática do pecado, Deus entrega para que eles façam o que eles querem fazer, tendo um dia que Deus vai julgar as pessoas. Então, o que vai acontecer na grande tribulação? O evangelho é pregado, mas as pessoas não têm. Muitas pessoas não conseguem ficar 1 hora, 1h30, 2 horas numa igreja para ouvir a palavra de Deus. Às vezes você entrega um folheto na rua, a pessoa amassa e joga. Amassa e joga o folheto fora. Não querem ouvir a palavra de Deus. A palavra é pregada na televisão, as pessoas mudam de canal, porque não querem ouvir o evangelho. Não querem aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu Salvador. Não querem morar no céu. Não querem compromisso com Deus. Mas vai chegar o momento, vai chegar a hora em que Jesus vai tirar da terra essas pessoas que deram crédito à pregação do evangelho, que renunciaram ao pecado, aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, como Jesus foi, receberam o Espírito Santo em suas vidas, abandonaram a prática do pecado e vivem na prática da santidade. Essas pessoas vão desaparecer da terra, vão embora para morar no céu eternamente com Jesus. Essas pessoas é a igreja que vai ser arrebatada. Aí, após a igreja ser arrebatada, o anticristo vai assumir o governo mundial. Está escrito na palavra de Deus. Quer ver outra profecia que já se cumpriu? Se você duvida do cumprimento da profecia, Jesus disse em Lucas, se não me engano, no capítulo 21, quando vê que a figueira florescer, a vossa redenção está próxima. A figueira é Israel. 3 árvores na Bíblia representam Israel: a figueira, a oliveira e a videira. A figueira representa Israel. Israel, o profeta Isaías disse: pode nascer uma nação num só dia? Mas Sião esteve de parto e deu à luz.
Pode nascer uma terra num só dia? Essa profecia era a respeito de Israel. Desde o ano 70 até o ano de 1948, Israel não era nação, deixou de ser nação, porque não creu em Jesus para a sua salvação. O Império Romano entrou lá, destruiu eles. Muitos judeus foram mortos. Os que escaparam com vida tiveram que ser expulsos de seus países. Desde o ano 70 até o ano de 1948, Israel deixou de ser nação. Mas no ano de 1948, se não me engano, no dia de 14 de maio de 1948, através de um voto na ONU, através de Oswaldo Aranha na ONU, ele deu o voto para Israel ser considerado nação. Era a promessa de Deus se cumprindo, era a figueira voltando a florescer. A profecia do profeta Isaías, que disse: pode uma terra nascer num só dia, pode uma nação nascer num só dia. Isaías havia profetizado e a profecia estava se cumprindo no ano de 1948. Eis aí uma profecia bíblica para você que duvida das profecias bíblicas. Já se cumpriu essa promessa, essa profecia. Israel voltou a ser nação no ano de 1948, aleluia. Israel está lá na sua terra, desde que ele voltou a ser nação. Os árabes, os egípcios, todo o povo vizinho fizeram guerras contra ele, mas Deus lutou por Israel. Israel, sem um preparo militar, no ano de 1948, conseguiu vencer muitas nações. Está lá na sua terra. Tentaram arrancar Israel da sua terra, mas não conseguiram, porque a mão de Deus está a favor de Israel. Deus cumpriu a sua promessa. Eis aí uma profecia bíblica, e agora está aqui outra. O anticristo vai surgir no cenário mundial, mas antes dele a igreja vai sair. Um convite para você: entra numa igreja que prega salvação através de Jesus Cristo. Não fique numa igreja que prega salvação através de uma cesta básica, salvação através de uma boa obra que você faz. Essa igreja não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira prega salvação pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A igreja verdadeira prega santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Na sua igreja prega santificação por meio da palavra. Na sua igreja prega regeneração, prega arrependimento, prega regeneração, prega arrebatamento da igreja. Na sua igreja prega essas coisas, essas verdades bíblicas. Se não prega, você está na igreja errada. Nem todo caminho leva a Deus. Salomão disse: há muitos caminhos aos olhos do homem que parece ser direito, mas o fim leva à morte. Há muitas igrejas, há muitos lugares que pregam até a palavra de Deus, mas o que é que estão pregando? As verdades bíblicas, o arrependimento que João Batista pregou, o arrependimento que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. O que você ouve na igreja onde você congrega? Que pregação, que mensagem que você ouve? A Bíblia diz que uma igreja chamada Laodiceia, Jesus mandou uma carta para o anjo daquela igreja, para o pastor daquela igreja, e aquela igreja não tinha vida espiritual. Jesus estava de fora daquela igreja. Os crentes daquela igreja, desde o porteiro até o pastor, todos estavam desviados da presença de Deus. Ninguém tinha comunhão com Deus, ninguém tinha intimidade com Deus naquela igreja. E era uma igreja, mas Jesus não estava naquela igreja. Então não é toda igreja que Jesus está. Talvez alguém pode dizer: mas será que só a sua igreja é que está certa? Eu faço um convite para você. Não é só a minha igreja, não é só o lugar onde eu congrego que está certo, mas eu faço um convite para você. Venha um dia assistir um culto na minha igreja. Se o seu coração não se encher de paz, é porque o Espírito Santo não está nessa igreja. Agora, se você sentir algo na sua vida que você nunca sentiu, é porque o Espírito Santo, Jesus, está nessa igreja. Aleluia. Grande Deus,
Não é toda igreja, não é todo lugar que fala de Jesus que Jesus está. Senão Jesus não tinha essa igreja. No livro do Apocalipse, capítulo 3, Jesus estava de fora. Jesus dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então Jesus estava do lado de fora. Jesus não tinha intimidade mais com aqueles crentes, com aquelas pessoas. Ele não tinha intimidade mais. Ninguém sentia a presença de Jesus. O culto acontecia, tinha louvor, tinha pregação, mas ninguém sentia nada. Ninguém tinha mudança de vida. Ninguém se libertava de nada, porque Jesus não estava naquela igreja. Então não é toda igreja que Jesus está. Não é. Jesus só está na igreja que tem compromisso com Ele, compromisso com a verdade. Aleluia! Maravilhoso Deus, grande Deus Todo-Poderoso. De 7 igrejas a qual Jesus mandou carta, só 2 foram aprovadas. Uma é a Esmirna e a outra a Filadélfia. 2 congregação que o Senhor não viu erro nenhum, que o Senhor não enxergou pecado nenhum. Das outras 5, uma é Laodiceia, que o Senhor não aprovou nada. Na igreja de Laodiceia ele não aprovou nada, ele estava do lado de fora. Nas outras 4, tinha alguém lá que ainda temia a Deus. Tinha um grupo que não havia se contaminado. Mas nessas 4, na igreja de Éfeso, na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira e na igreja de Sardes, o povo estava contaminado pelo pecado, pela prostituição. Ele estava contaminado. Tinha um grupo lá de alguém que ainda não havia se contaminado. Nas 4, na igreja de Laodiceia, não fala de pecado, mas também não tinha a presença de Jesus. Se não tem a presença de Jesus, a igreja está morta. Porque Jesus é vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então quem não segue Jesus está em treva. Ele disse: eu sou o pão da vida. Então quem não é alimentado por Jesus está morto, espiritualmente falando. Então dá uma lida nas 7 igrejas da Ásia, a situação espiritual daquela igreja. Então a igreja verdadeira vai ser arrebatada. A igreja que confessa Jesus como Salvador, como único e suficiente. Jesus é suficiente Salvador, não precisa de outro. Jesus é o único mediador, não precisa de ninguém mais ser o mediador entre Deus e o pecador. Só Jesus é suficiente, e só Ele tem autoridade para isso, porque Ele cumpriu a lei, e Ele nasceu sem pecado e viveu sem pecado. Então Ele é o único que tem autoridade para ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é suficiente. Se alguém tenta chegar a Deus por um outro mediador, está errado. Não existe outro. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Deus quer que todos... E que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Seu Espírito Santo inspirou Paulo a escrever isso. Quem pode mudar isso? Quem pode colocar outro mediador para mediar entre o homem e Deus? Ninguém. Ninguém tem autoridade para mudar o que está escrito na Bíblia. Ninguém tem autoridade para criar outra coisa. O que é preciso para sermos salvos está escrito na Bíblia, está determinado na Bíblia, está revelado na Bíblia Sagrada. Ninguém precisa acrescentar nada. Deus criou a salvação, elaborou. Jesus é autor, consumador da fé. É Ele quem tem que ditar o que precisa ser feito ou não. Não é nenhum outro líder espiritual que precisa ditar o que está feito, o que precisa ser feito para alguém ser salvo. Tudo que precisa ser feito para alguém ser salvo já está revelado na Bíblia. A Bíblia encerrou. Ninguém pode acrescentar nada.
Nenhuma outra ideia, nenhum outro costume, nenhum outro ato, nenhum outro ritual pode ser acrescentado para alguém ser salvo. É o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia está errado. Não vai dar em salvação. Não vai resultar em salvação. Vai resultar em engano e perdição. Então, a igreja verdadeira vai ser arrebatada. Vai sair da terra a qualquer momento. E o anticristo vai dominar o mundo. Ele vai dominar o mundo. E as pessoas irão prestar culto ao anticristo. Hoje muitos não querem adorar a Deus. Não querem santificar suas vidas para adorar a Deus. Mas infelizmente não irão fazer parte do arrebatamento, irão entrar na grande tribulação e irão adorar Satanás. Irão adorar a besta. Porque está escrito na palavra de Deus, ó. E adoraram o dragão, a sua autoridade. E adoraram a besta. E ainda vão dizer quem é semelhante à besta. Irão dizer isso. Mas não querem entrar numa igreja e ouvir a pregação do Evangelho, para que o Evangelho mude as suas vidas. E ainda vai acontecer mais. Hoje ninguém quer morrer. Todo mundo luta até o último instante para não morrer. Qualquer pessoa, e está certo, é claro que devemos lutar para não morrer. Devemos morrer no dia que o Senhor quiser nos levar. Enquanto o Senhor não quer nos levar, devemos lutar. Se precisar tomar remédio, devemos tomar. Devemos fazer exame, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você está na terra, é para ser usado por Deus. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar o seu corpo. Então, nós não devemos tentar a Deus. Então, hoje ninguém deseja morrer. Até o último instante se luta pela vida. Certo? Mas olha o que vai acontecer na grande tribulação. Apocalipse 6, 15, 16 e 17. Apocalipse 6, versículo 15, 16 e 17. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos rochedos: caí sobre nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Vai chegar o dia da ira de Deus sobre a terra, e da ira do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Deus, ele trabalha com medida. As pessoas zombam, as pessoas pecam, as pessoas vivem na prática do pecado, amam o pecado e pensam: Deus é amor. Deus é amor. Há muitas pessoas que dizem assim: olha, mas se Deus existe, por que Deus não castiga os pecadores? Não castiga as pessoas que fazem tantos pecados bárbaros? Por que Deus não castiga? Porque Deus, ele trabalha com medida. Olha o que Deus falou para Abraão. Gênesis capítulo de Abraão. Capítulo 15 de Gênesis. Gênesis, capítulo 15. Deus falou assim para Abraão: Abraão, capítulo 15, versículo 13, 14 e 15. Entenda bem como que Deus trabalha. Veja bem. Mas então disse o Senhor a Abraão, Gênesis 15, versículo 13, 14 e 15. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida
por 400 anos, que é o povo de Israel. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Versículo 15. Tu, porém, irá para teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. Versículo 16. Na quarta geração voltarão para cá. Presta atenção agora. Pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Então Deus trabalha com medida. Com medida. Deus, ele deixa as pessoas pecarem, fazerem o que quer. Cada um tem o direito de escolher o que quer. Cada um tem o direito de viver como quer. Só que a taça do juízo de Deus, ela vai se enchendo. Ela vai se enchendo e vai se enchendo. Então o que vai acontecer na grande tribulação, sobre a ira do Cordeiro e a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra, é quando a taça de Deus, ela vai se encher. A taça vai se encher, aí Deus vai derramar o juízo sobre a humanidade que brincou com a sua palavra. Hoje muitos cantores brincam com a palavra de Deus, muitos artistas brincam com a palavra de Deus, brincam com o evangelho, zombam da palavra de Deus, zombam dos crentes, zombam da igreja, zombam de oferta, zombam de dízimo, zombam de pastor, zombam de posição. Não tem problema, Deus está vendo tudo. A medida da taça da ira de Deus está se enchendo. Ela vai se enchendo até completar a medida. Aí Deus aplica o juízo. Foi assim na cidade de Sodoma e Gomorra, foi assim na cidade de Nínive. Deus mandou o profeta Jonas lá pregar em Nínive. Daqui a 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Só que o povo de Nínive se converteu, se arrependeu. Aí Deus não destruiu a cidade. Passou 100 anos. Aí depois de 100 anos, Deus destruiu, porque o povo voltou a pecar. O povo de Nínive voltou a pecar. Então Deus trabalha com medida. Quando encher a taça da medida de Deus, Deus vai derramar sobre a terra. Então, quando lemos no livro do Apocalipse, 7 selos, 7 taças, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, é o juízo de Deus, a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Deus é amor, mas a Bíblia não revela que Deus é só amor. A Bíblia fala da justiça de Deus. Deus também matou pessoas na Bíblia. A Bíblia fala de 2 filhos do sacerdote Eli que morreram no templo. Deus matou. A Bíblia diz que Deus matou Uzá quando tentou pôr a mão na arca. A Bíblia diz que Deus matou Ananias e Safira na igreja primitiva, no Novo Testamento, porque mentiu para o Espírito Santo, morreram dentro do templo, morreram. Então, com Deus ninguém brinca. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Ele vai colher. Os que semeiam no Espírito vai colher a vida eterna. O que semeia na carne, da carne vai ceifar a corrupção. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Não é pelas suas ideias. Vida eterna não é por aquilo que você pensa que precisa fazer para ter a vida eterna. É por Cristo Jesus. É por aquilo que Jesus ensinou para ter a vida eterna. Ele é o autor e consumador da fé. Então, vai haver o tempo da grande tribulação sobre a terra. Então hoje, se você não tem, você que está na sua casa, eu não estou vendo o teu rosto, só aparecem alguns nomes, a maioria não aparece, quem está me vendo aí, mas você que está na sua casa, se você, eu não estou julgando você, eu estou dizendo, se você não tem esperança de salvação, esperança de vida eterna, se você não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, eu convido você
a entregar sua vida para Jesus hoje. Entrega a tua vida a Jesus hoje, agora, enquanto é tempo. 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala assim: eis o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor, é como uma fumaça, que hoje aparece e depois some. Assim é a vida humana aqui na terra. Então entrega a tua vida a Jesus. Só Jesus pode salvar a tua alma. Só Jesus pode te livrar do que está para vir sobre a terra. Essa pandemia, esse vírus que surgiu, o secretário da ONU, alguns meses atrás, ele disse que por causa da pandemia é necessário um líder mundial. O mundo mundial, mas rejeita o príncipe Jesus. Jesus tem paz. O mundo rejeita o príncipe da paz, que é Jesus, mas querem paz. Não existe paz se não for por meio de Jesus. Não tem paz se não for por Jesus. Rejeitam a paz de Jesus e vão adorar aquele que vai trazer uma falsa paz. Então fica aqui essa palavra de reflexão na sua vida. Que você medite, leia na Bíblia os versículos que eu li, que eu citei aqui. Leia. E que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine a tua vida. Deus abençoe, pastor Robson, e a todos que assistiram, que estão aí assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida e a minha seja cada dia mais cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Que Jesus nos encha. Que aquele versículo de Efésios 5,18: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Que a sua vida e a minha seja cheia do Espírito de Deus. Que o Senhor derrame a sua graça sobre mim e sobre você. E se você não tem certeza da sua salvação, convido você a entregar a sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te ajude, no nome de Jesus. Vou fazer uma oração encerrando aqui. Todos. E se você não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva. Peço a você, se inscreva no meu canal no YouTube, Cooperador Lourival Pereira. Tem vários vídeos lá. E Deus abençoe você que é inscrito. Deus abençoe, pastor Robson. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, no nome de Jesus, peço que o teu Espírito Santo ilumine cada entendimento que ouviu a tua palavra. Deus Santo, salva, cura, batiza, renova, restaura, reconcilia, edifica, fortalece, gera esperança, Senhor. Enche da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos. Em nome de Jesus, Deus abençoe pela sua atenção. Em nome de Jesus Cristo.